Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português, página 128, livro didático singular e plural. Vocês irão ler a tirinha, a aula de hoje, a leitura e compreensão do texto, compreensão da tirinha, tá? Calvin e Haroldo. Hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz, mas pelo outro lado, sim. Fracasso merecido tão pouco. Quase todo mundo trapaceia, uma vez pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que podem se dar bem, mas claro que isso não justifica minhas trapaças. Então pensei, colar numa prova não é para tanto, não se prejudica ninguém, porém logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado. No mundo real, as pessoas interessam o êxito, não os princípios, mas quem sabe o mundo não é um desastre por causa disso. Aquele lema. O que você decidiu? Nada. Acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Pode tomar isso como uma vitória moral. Bem, me parecia errado colar em um exame de ética. Vocês vão ler a tirinha, tá bom? Prestem atenção para responder as questões. Bem, primeira questão. A personagem Calvin conta a Haroldo que no dia anterior enfrentou uma escolha difícil, ou seja, um dilema. Qual foi o dilema vivido por Calvin? O dilema foi se ele iria colar ou não na prova. Segunda questão, releia estas frases da fala. Mas claro que isso não justifica minhas trapaças. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado. Vem a pergunta. Localize essas falas na tira e responda. Por que elas se iniciam com as conjunções adversativas, mas e porém, as quais quais ideias elas se opõem? A primeira frase, mas claro que isso não justifica minhas trapaças, se opõe à ideia de que todo mundo trapaceia, né? Todo mundo burla as regras. Já a segunda, porém, logo me perguntei as consequências de não ter estudado. A segunda frase se opõe à ideia de que a cola não prejudicaria ninguém. As duas frases opõem-se, portanto, a desculpas que Calvin poderia dar a si mesmo para colar na prova. Vem terceira questão. Volte à tirinha que leu na abertura deste capítulo. As falas das personagens mostram que elas também estavam racionalizando sua recusa a agir no modo ético. Por quê? Respondam a terceira questão, pessoal. Quarta questão. Por que o desfecho da tirinha de Calvin é surpreendente e por isso provoca um efeito humorístico? Porque não foi dito, né, que Calvin estava em uma prova de ética. A revelação desse fato só veio no final, né, e provoca graça. Porque como vamos colar numa prova de ética, né? Quarta questão. Quarta eu já li. Quinta questão. Você concorda com o tigre Haroldo sobre a atitude de Calvin durante a prova?
ter sido uma vitória moral porque, em sua resposta, considere a informação dada na fala final de Calvin. Pessoal, esta quinta questão, a resposta é pessoal. Sexta questão, a partir da leitura da tirinha de Calvin, reflita, existe uma relação entre ética e liberdade? Se sim, qual seria? Você pode usar suas reflexões para alterar ou complementar a definição de ética que escreveu na abertura deste capítulo. Pessoal, vocês lembram do vídeo sobre ética? Eu coloquei 2 vídeos sobre ética na aula passada. Se não estão lembrados, voltem lá no vídeo e assistam novamente para responder esta sexta questão. E a sétima questão não será necessário responder, tá bom? Esta sétima questão, iremos ler este capítulo e continuaremos na próxima aula. Pessoal, qualquer dúvida eu estarei à disposição até 11h30. Tchau e até a nossa próxima aula.